então início ao segundo dia aqui no stand de Coimbra e vamos começar com uma talk da formação de talentos nas áreas de sustentabilidade e Smart Cities. Temos connosco Silvino Capitão, que é coordenador do mestrado de Cidades Sustentáveis e Inteligentes do ISEC, e Miguel Fonseca, que é vereador da Economia da Câmara Municipal de Coimbra. Portanto, vamos dar início à talk. Podem sentar. Bom dia a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao stand de Coimbra na Portugal Smart City Summit. Vamos aqui discutir um tema particularmente relevante, como esta questão da formação de talento na área da sustentabilidade e das Smart Cities. O programa, portanto, alterou relativamente ao que estava previsto devido a um impedimento de última hora da senhora Vice-Reitora da Universidade de Coimbra. Temos o professor Silvino Capitão, a quem vou desde já dar a palavra para nos apresentar exatamente o mestrado do IPC, do ISEC, de Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Eu depois tenho aqui mais alguns reps, mais algumas questões para lhe colocar, mas daria em primeiro lugar a palavra ao professor. Muito obrigado pelo convite. Temos todo o gosto em divulgar o nosso mestrado em Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Já vai na segunda edição, este ano com cerca de 30 alunos, recrutados de várias formações, da área de engenharia, das várias engenharias, engenharia informática, engenharia civil, engenharia eletrotécnica, engenharia do ambiente, mas também da área da medicina, de saúde pública, de tecnologias ambientais, de urbanismo, arquitetura, planeamento urbano, várias formações que nos têm chegado, o que enriquece muito a formação, mas também a perspectiva em relação ao que nos envolve no mundo das cidades, e estamos muito satisfeitos com isso. Na verdade, este mestrado aparece em resposta à licenciatura que já vai no seu 4º ano de edição, em Cidades Sustentáveis, Gestão Sustentável das Cidades, e que, portanto, permite aos alunos progredir nos seus estudos, mas, além disso, temos conseguido recrutar profissionais que já estão na vida ativa e que querem entrar neste novo mundo da gestão das cidades, nomeadamente no ecossistema urbano, e torná-las verdadeiramente inteligentes. Já deixámos a fase em que só se pensava em tecnologia nas cidades. Nós agora estamos focados nas cidades 4.0, que são cidades em que o cidadão é o centro das atenções, e é uma visão holística da cidade, e nós queremos que todas as soluções envolvam os cidadãos e deem respostas aos seus problemas, envolvendo certamente tecnologia, mas não estando só focados na tecnologia. E, portanto, aspectos como a governança das cidades, a gestão de energia, o empreendedorismo à volta das atividades da cidade, a gestão da mobilidade, tudo isso são aspectos que nos importam, para além da variável ambiental, que também é muito importante. Pronto, e o nosso mestrado é um pouco à volta destas circunstâncias. Vamos ter os primeiros alunos do ano passado a fazer as suas dissertações de mestrado. O mestrado tem 3 semestres, 2 semestres letivos e um 3º semestre de realização de dissertação, e que vamos tentar que sejam envolvidas em projetos do território, nomeadamente no território de Coimbra, mas também noutros territórios que possam estar disponíveis para colaborar connosco a estudar assuntos que os preocupam e para os quais nós queremos encontrar soluções com os nossos alunos. Eu tinha aqui uma primeira questão, que era tentar perceber qual ou quais foram os motivos ou os fatores em concreto que determinaram no fundo, a criação deste mestrado, se efetivamente foi um processo interno, foi o mercado que motivou essa iniciativa, como é que o processo de construção e de concepção do mestrado se deu? Nós não estamos desligados da comunidade e da realidade e, portanto, identificamos esta área como uma lacuna de formação e um conjunto de novas preocupações que os cidadãos têm. E, nessa medida, fomos à procura de encontrar uma oferta formativa
que respondia a esses desafios, porque todos sabemos que está a haver uma grande concentração de pessoas nas cidades, a nível mundial. As cidades europeias nem são das piores, mas são as que têm tentado andar na frente de encontrar novas soluções para a questão de usufruto do espaço da cidade pelas pessoas, quer na ocupação do espaço por veículos, emissões de carbono, questões sobre a qualidade de vida dos cidadãos que se concentram na cidade poderem ter respostas para os seus anseios e deixarem a cidade disponível para as gerações futuras. Portanto, as preocupações de sustentabilidade são um pouquinho isso, são usar os recursos disponíveis de maneira criteriosa, deixar o menor impacto ambiental e impacto no uso dos recursos que permita que as gerações futuras possam esperar ter a cidade que dê respostas aos seus anseios e viverem na cidade usufruindo do espaço, coisa que hoje acontece menos do que seria desejável. Há aqui um outro aspecto que eu acho que é importante, que tem a ver com o seguinte: portanto, estamos já no segundo ano do mestrado, já estão a começar a aparecer as primeiras propostas, pelo menos de dissertação. Gostaria que, se fosse possível, que partilhasse já connosco alguns dos possíveis temas ou dos temas de investigação que têm sido, e nomeadamente o seu impacto, desde logo ao nível da gestão das cidades e em concreto, se efetivamente já existe alguma proposta para Coimbra. Em concreto, para Coimbra, não temos nenhuma especificamente orientada para Coimbra, mas, por exemplo, temos uma candidata que é da área da saúde pública e que está a propor fazer uma dissertação que pode ser aplicada ao território de Coimbra, ainda não decidiu onde é que vai aplicar, na área da One Health, portanto, a saúde global para as pessoas no âmbito da cidade. Isto, digamos, interage bem com a área da saúde pública e também com a área quer da governança da cidade, quer no uso das tecnologias aplicadas à cidade. E, portanto, é bem provável que Coimbra possa ser um caso de estudo para um primeiro passo nesta área. Isto só para exemplificar um dos casos, mas nós também estamos em contacto com alguns, chamemos-lhe assim, Living Labs, nomeadamente com um protocolo com o LX Data Lab, que tem em Lisboa uma grande quantidade de dados e que nós vamos poder utilizar para resolver alguns desafios que foram propostos. Obviamente, todos os territórios de cidades que passem a ter recolha de informação sistemática sobre algumas áreas que os preocupam, quer de mobilidade, quer de qualidade ambiental, quer de saúde pública, enfim, do que for, serão ótimos parceiros para nós, no futuro, podermos utilizar para desenvolver dissertações de mestrados com os nossos estudantes. E também, já agora, aproveito, com os nossos investigadores internos, o Politécnico de Coimbra vai lançar, dia 19 de outubro, convido a todos a estarem presentes no ISEC, ao Núcleo de Investigação nesta área das cidades, designado SUSCITA. E, portanto, vamos todos, de maneira coordenada e em cooperação de várias áreas do conhecimento, das engenharias, da saúde ambiental, da área da agricultura nas cidades, da área da mobilidade em modos suaves e a pé. A caminhabilidade é um assunto que nos interessa particularmente e que tem muito a ver com viver ativamente idades conotadas com pouca mobilidade, com a terceira idade, na área da educação, na área da gestão propriamente dita. Portanto, há um conjunto de assuntos que se interligam e que estarão nos nossos horizontes para desenvolver projetos com os alunos e com os investigadores do tal núcleo SUSCITA que vamos lançar no dia 19 de outubro. Está-nos já aqui a despertar muita curiosidade, naturalmente que estaremos atentos a esse lançamento. Antes de mais algumas questões, digamos, de caráter mais geral, eu, se me permite, ia colocar-lhe duas questões um pouco mais específicas, ou seja, se poderia, no fundo, partilhar aqui connosco a estrutura curricular do mestrado e tentar perceber também uma questão que me levantou agora, que tem a ver com o corpo docente. Portanto, se o corpo docente é, falando de uma forma simplista, de engenharia, digamos, tradicional e que eventualmente se tenha
começado a interessar por estas áreas, ou se começa efetivamente a haver aqui também já um corpo docente próprio e muito específico destas áreas da sustentabilidade das Smart Cities. Ok, então vou primeiro falar do plano curricular. O plano curricular, no tal primeiro ano, formado por 2 semestres, coincide exatamente com 2 pós-graduações que também temos, uma que se chama Habitat Urbano Sustentável, que funciona no primeiro semestre, e outra que se chama Redes Urbanas Inteligentes, que funciona no segundo semestre. Quem está a fazer o mestrado faz todas estas unidades curriculares e depois, no segundo ano, ainda a dissertação, num semestre, num total de 90 ECTS, 60 no primeiro ano e 30 no segundo. Esta primeira pós-graduação, que coincide com o primeiro semestre, é mais orientada para o habitat urbano e, portanto, temos unidades curriculares na área do urbanismo sustentável, do ambiente e ecossistemas urbanos, segurança e riscos urbanos, construção sustentável e edifícios inteligentes, governança, cidadania e educação e empreendedorismo e inovação em cidades. Isto é o primeiro semestre que coincide com a tal pós-graduação em habitat urbano sustentável. No segundo semestre, estamos mais orientados para as tecnologias portanto, temos gestão sustentável de águas e resíduos, que é, digamos, 2 variáveis muito importantes no espaço da cidade, quer a produção de resíduos, quer, digamos, toda a gestão, quer da produção, quer do encaminhamento e da valorização, e também a água para consumo humano é um recurso escasso, cada vez mais, estamos em ano de seca e é preciso fornecer as ferramentas para poder olhar de forma global para este assunto. Depois temos algumas unidades curriculares na área da energia, sistemas energéticos inteligentes e ainda internet das coisas e Big Data, portanto, a grande quantidade de dados que se disponibiliza e que nos permite conhecer melhor a realidade e atuar sobre ela de forma mais proativa. E também na área da mobilidade, temos ainda uma unidade curricular na área da mobilidade. Isto é a estrutura curricular. Relativamente ao corpo docente, o corpo docente é muito numeroso para ser muito diversificado. Portanto, são cerca de 35 docentes que lecionam, a carga horária não é muito forte, o curso funciona à sexta-feira e ao sábado para permitir pessoas que estão na vida ativa terem acesso ao curso e poderem trabalhar ao mesmo tempo que melhoram as suas competências em novas áreas e podem, do ponto de vista profissional, participar em outras atividades que antes não tinham competências para isso. E o corpo docente, por ser tão diversificado, é de muitas áreas. É, obviamente, das várias áreas de engenharia que o ISEC tem, da engenharia civil, da engenharia informática, da engenharia eletrotécnica, da engenharia mecânica, mas também de outras áreas que não são tão engenheiris, como, por exemplo, a área da geografia ou a área do urbanismo. Eu próprio tenho um mestrado em urbanismo, ordenamento do território e transportes, apesar de ser de formação de base em engenharia civil, e vários outros colegas que selecionam no curso também têm formação nesta área do urbanismo. Outro colega, João Gonçalves, que aliás está aqui no stand do ISEC ao lado, fez doutoramento na área da governança e da participação pública, que são assuntos por demais importantes na cidade. Quer dizer, a visão da cidade não é a visão de uns tecnocratas que impõem aos cidadãos uma forma da cidade ser e se desenvolver, mas tem que considerar a participação ativa. As pessoas, e quando eu digo pessoas, estou a falar desde crianças, têm o direito de escolher a cidade que querem ter no futuro portanto, estas ideias de participação, ideias de governança, da forma como os poderes públicos fazem participar a sociedade no desenvolvimento da sua cidade, é importante para a formação que queremos dar e está patente na nossa proposta. Pelo que eu tenho conhecimento, a Universidade também lançou, ou está a lançar, uma licenciatura em Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes. O que eu gostaria de tentar saber é, naturalmente, que outras instituições de ensino superior em Portugal terão já lançado projetos de licenciatura ou mestrado, eventualmente até doutoramento nestas áreas, e, naturalmente, que há aqui uma grande curiosidade de procurar apurar o que é que tem acontecido, digamos, nessas áreas em termos de saídas profissionais concretas e em termos de contributos concretos, digamos, dos estudantes, seja de primeiro ou de segundo ciclo, que saem desses cursos. Okay. Tivemos duas boas surpresas. Uma é que o nosso mestrado
está a conseguir ser atrativo para uma diversidade grande de formações profissionais de base. Ninguém esperaria ter pessoas de saúde pública, ninguém esperaria ter pessoas de geografia, e a verdade é que estamos a ter, obviamente, as áreas mais tecnológicas, de tecnologia ambiental, até de turismo e de bem-estar. Há uma pessoa licenciada nessa área que quis continuar connosco a fazer a sua formação. Portanto, é uma boa surpresa perceber que estes assuntos que dizem respeito a todos na cidade são interessantes para muitas pessoas que já estão no mercado de trabalho e que veem nestas dimensões uma oportunidade para se realizarem profissionalmente e para darem um contributo útil à sociedade. Portanto, uma boa notícia para nós e uma surpresa. E até puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, até a própria área de economia provavelmente começará também a sentir-se particularmente interessada por estas questões, cada vez mais. É a percepção que eu tenho. Provavelmente, e obviamente estamos abertos, e isso também é um desafio para nós, de conseguir ter um discurso diversificado e que seja possível de acompanhar por pessoas com várias perspectivas do mundo e das cidades e com várias formações de base. E isso é também um desafio interessante. Relativamente às saídas profissionais do mestrado, ainda não temos exatamente essa medida, porque o mestrado vai na segunda edição, mas temos ao contrário, as pessoas que trabalham em certas áreas profissionais e que nos procuraram, e portanto todas essas áreas de trabalho vão integrar conhecimento sobre o uso de tecnologias na cidade, preocupações integradas. A cidade é um ecossistema e todas as dimensões da cidade colaboram umas com as outras no sentido de criar um ambiente atrativo e de boa qualidade de vida para os cidadãos. Nos alunos da licenciatura, outra boa notícia, estamos a ter procura de funções que nós não estávamos à espera. Estávamos à espera que as pessoas pudessem integrar equipas multidisciplinares na área da gestão das cidades, muito ligado aos municípios, mas também a empresas de consultadoria que cada vez mais existem nestas áreas, às vezes muito direcionadas ou para a mobilidade, ou para o ambiente, ou para a qualidade do ar, ou para o mobiliário urbano, mas estávamos à espera de ser esse o mercado. E estamos a ter alunos a serem recrutados para outras áreas, até mais ligadas à construção, em que as empresas querem entrar de vez nesta linha de orientação para a sustentabilidade. Toda a gente já percebeu que, se não dermos os passos necessários, a humanidade está em risco, porque não soubemos cuidar hoje daquilo que esperamos que as cidades sejam no futuro. E como todas as pessoas vão viver no futuro nas cidades, ou a grande parte, temos que começar por aí. E nós estamos a atuar local e a atuar de forma pequena para ter um efeito global. Se toda a gente fizer este caminho a nível local, daqui a uns anos, globalmente, estaremos melhor. Sem dúvida. Há uma questão, naturalmente, há um conjunto de questões, eu diria, um pouco mais complexas, um pouco mais desafiantes, que eu gostaria de colocar neste âmbito. Uma delas tem a ver com a questão de, no fundo, todas as novas funções, se quisermos, as novas tarefas, os novos possíveis trabalhos que têm sido, digamos, associados ao processo de transição digital. É uma evidência, não é? Temos aqui um vasto campo de oportunidade de novas funções e tarefas que até há uns anos atrás não estariam sequer consideradas. Essa foi uma das razões que motivou a criação do mestrado, ou, pelo contrário, entende que o mestrado vai acabar por si, o mestrado e licenciaturas também nessa área, acabará por abrir ele próprio outras apetências, outras competências até na própria sociedade, criando postos de trabalho e criando especificidades que anteriormente poderiam não estar contempladas. Não foi a digitalização da indústria e da sociedade e, portanto, também das cidades o primeiro vetor do desenvolvimento do mestrado. Até porque, como eu disse, estamos nas cidades 4.0, em que o foco não é a tecnologia, são os cidadãos. A tecnologia é uma ferramenta de apoio e não o centro, porque as primeiras experiências de cidades completamente focadas na tecnologia levaram a becos sem saída, de grandes orçamentos
afetos a essas funções e sem os resultados esperados e, portanto, a levar a alguma decepção do caminho seguido. Agora, o grande vetor foi, de facto, criar formações, perfis de formação, que pudessem dar este contributo a todas as decisões que são tomadas no dia-a-dia, nos vários níveis de decisão, quer da administração central, quer da regional, quer da local, olhando para as cidades como um ecossistema e não olhando para a cidade de forma setorial. Eu sou engenheiro civil e sei que os engenheiros civis e os arquitetos, por exemplo, eram um tipo de formação que participa muito no que a cidade tem sido ao longo do tempo. E tem muitas vezes visões setoriais, no sentido, eu só percebo de águas e de esgotos e é esse o meu core business, só trabalho nisso. Eu só percebo de planeamento urbano e é aí que eu trabalho. A ideia aqui é poder considerar a cidade um ecossistema. É como quase um médico que não é especialista em nenhum órgão do corpo, mas que olha para a pessoa como um indivíduo constituído por vários sistemas e que eles todos juntos a funcionarem bem é que podem dar qualidade de vida. É um pouco essa a ideia. Obviamente a tecnologia está lá, obviamente as pessoas sabem para que é que serve, como é que se pode implementar, os desafios que a tecnologia pode trazer. Não temos nenhuma dúvida que a digitalização é um caminho. A digitalização há de exigir competências hard, pessoas que são muito ligadas aos sistemas de informação, de desenvolvimento. Não quer dizer que as pessoas que nós formamos não venham a participar nisso, mas não são pessoas cujo foco é esse. O foco é na cidade como ecossistema, perceber a cidade de forma integrada e perceber que atuar numa dimensão tem influência noutras dimensões. Não é só mobilidade, não é só resíduos sólidos, não é só métodos de apoio à decisão, não é só questões da governança, são todas juntas. E ter alguém nas equipas que tem esta percepção cria valor. Por exemplo, a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo social na área das cidades é muito importante. Às vezes até organizações que não têm como fim o lucro, mas que acrescentam valor à qualidade de vida e, portanto, também temos empreendedorismo no curso para as pessoas perceberem como é que podem criar uma startup, que tipo de modelos é que existem, se é uma startup com o objetivo de gerar valor, se é uma organização sem fins lucrativos, mas que não deixa de ser empreendedorismo, e de maneira que penso que ficamos com uma panóplia grande de temáticas que podem interessar à cidade. E não estamos muito a formar pessoas para o passado. A nossa oferta formativa habitual é de ter, digamos, a tentação de formar os profissionais que já existem. É certo que os profissionais que já existem precisam sempre ser renovados e ter novas dimensões no seu conhecimento, mas nós estamos a formar claramente profissionais que identificamos que são necessários à sociedade nestas dimensões e que não existem, no sentido de ter um profissional afeta uma função. Nós estamos à espera de ter profissionais afetos a desafios que nós temos pela frente e que possam ajudar a dar resposta, certamente em conjunto com outros profissionais de banda mais estreita e que possam ser muito especializados em determinada área. E sem dúvida o futuro passa claramente, não é o futuro, o presente passa claramente por essa visão holística da cidade que é verdadeiramente imprescindível. O professor acaba de referir um aspecto importante e está ali o nosso diretor do Departamento de Desenvolvimento Social, até me lembrei porque efetivamente há pouco tempo em Coimbra realizámos exatamente um congresso internacional com a temática da economia social e nomeadamente das empresas sociais, que é efetivamente um novo possível foco de negócio que não tem, digamos, em mente, como disse muito bem, a obtenção do lucro, como acontece nas empresas tradicionais, mas tem aqui um contributo para a sociedade e que, de facto, é também importante levar a cabo. Uma questão também particularmente desafiante, que eu acho que é, porventura, a questão de, talvez, uma das questões mais difíceis de responder no contexto da nossa cidade e do Concelho de Coimbra, e para a qual eu pedi o contributo do professor também, é tentar saber como é que as instituições, os diferentes players da cidade, no seu entender, podem contribuir para reter o talento difuso que é produzido todos os anos pelas nossas instituições de ensino superior e escolas profissionais
e em que medida é que podem também, nesse contexto, entre outras, levar a cabo ações no sentido de promover a criação e a fixação de startups no nosso concelho. Eu diria assim, não só para estes estudantes destas áreas, mas para todos. Tem que acontecer coisas no território para as pessoas perceberem que têm uma palavra a dizer nesse território. Eu já escrevi sobre isso, ainda não é público, mas não tanto talvez os alunos de mestrado, mas os de licenciatura, que são mais novos, são da chamada geração Z. A geração Z tem um paradigma de vida muito diferente das outras gerações que antecederam, tem outras expectativas. O mundo não é o seu território municipal, o mundo é o mundo todo, as fronteiras esbateram-se, a possibilidade de mobilidade é vista de forma natural e é um desafio muito grande para os territórios nacionais encontrarem oportunidades que possam competir com essas outras ofertas. De qualquer forma, a existência de eventos globais e às vezes eventos da área cultural, concertos, feiras, eventos de todo o tipo que permitam às pessoas ter interesse em participar, faz com que pessoas da geração Z, não só os nossos, achem que isso é um território que lhes diz qualquer coisa, como os que estão fora possam vir para junto de nós. Estou-me a lembrar, por exemplo, os chamados nómadas digitais, que existem por todo o mundo e que, por exemplo, escolheram algumas cidades de Portugal para se instalarem, é certo que normalmente temporariamente, porque conseguem aliar a sua realização profissional a altos salários, a uma boa qualidade de vida e a algum sossego que não conseguem ter noutras latitudes e até com custos de habitação e da vida normal muito mais baixos. Portanto, na medida em que conseguirmos estar disponíveis para acolher essas pessoas e dar-lhe essas condições, nós temos algumas zonas do território que ainda não têm boa qualidade de ligação à internet. Hoje em dia isso é absolutamente indesculpável. Quer dizer, é preciso ter largura de banda, é preciso ter fibra óptica em todo o sítio, e isso fixa as pessoas. E nós estamos habituados a isso no centro das cidades e 15 km ao lado já não acontece nada, já temos zonas de sombra. Isso são tudo razões que ajudam a que estas pessoas da geração Z, que têm essa perspectiva mais global das suas oportunidades, decidam ir embora e não ficar. Portanto, reter talentos implica isso. Do ponto de vista das cidades, nós ainda continuamos muito divididos, não há quase nenhuma cooperação institucional ou dos stakeholders que têm que tomar decisões sobre o que acontece. Um exemplo de uma área que eu conheço bem, a logística urbana, isto é, o abastecimento da cidade, é absolutamente caótico e com o desenvolvimento do comércio eletrónico ainda mais, a quantidade de veículos que nós atraímos para a cidade e não temos infraestruturas conciliadas entre os stakeholders, entre os operadores logísticos, as administrações municipais, os grandes clientes comerciais e industriais do tecido urbano, que podiam reduzir drasticamente esse tipo de ações nefastas sobre a cidade e, com isso, manter a capacidade de alimentar a cidade, de abastecer dos seus produtos, quer os de consumo normal, quer os que são vendidos no comércio, quer os da indústria. Isto para dizer que, quando esse tipo de discussão passar a existir, e isto tem a ver com governança, cria um conjunto de desafios e de oportunidades que podem ajudar quem fica com estas formações a encontrar aliciantes para se fixar cá, porque toda a gente prefere estar no seu ambiente do coração. Mesmo com esta ideia da geração Z emigrar e ir para outras latitudes, continuam a ter saudades, não da sua terra por razões geográficas, mas saudades dos cheiros, dos sabores, das vivências, dos amigos. E, portanto, isso é um polo de atração importante que temos que juntar às outras valências mais da área do nosso desenvolvimento coletivo. Cooperação é a palavra-chave. Sem dúvida, não temos qualquer dúvida a esse respeito. E eu acho que, não sei se concorda, Coimbra tem, por todas as razões e mais algumas, tem todas as condições para ser, digamos, um eixo até por uma vertente que ainda não abordamos, mas penso que também pode ser considerada, que é de se constituir como
uma capital, como uma metrópole digital, até pelas suas ligações a nível internacional, não somente à sua diáspora, mas também à quantidade muito significativa de estudantes internacionais que passam pelas nossas instituições de ensino superior. Há aqui um potencial, não sei qual é a opinião acerca desta questão, que se pode traduzir na realização de eventos, como disse muito bem, de conferências, de exposições, em que de facto consigamos tirar partido desta ligação que é estratégica e que Coimbra tem claramente condições privilegiadas para fazer, provavelmente como nenhum outro concelho do país. Sim, em termos nacionais, Coimbra tem uma fragilidade que ao mesmo tempo é uma vantagem, mas é uma fragilidade que é o tamanho. As cidades de maior dimensão, e digamos em Portugal temos essencialmente Lisboa e Porto, tornam-se cada vez um polo de atração maior em detrimento dos outros territórios. E isso obviamente acontece porque há mais oportunidades nesses locais, mas os territórios menos densamente povoados conseguem oferecer uma qualidade de vida melhor do que esses outros territórios e, portanto, podem competir nessa área. Obviamente, a comunidade dos falantes de língua portuguesa no mundo é grande e Coimbra pode ser atrativa para essas pessoas que têm logo a língua e a cultura como elementos de ligação forte e se entrar nestas dimensões do desenvolvimento digital e da sustentabilidade, pode tornar-se atrativo para essas pessoas. É certo que há condições físicas, digamos, chamemos-lhe assim, da área metropolitana de Coimbra, que não estão resolvidas, por exemplo, as questões da mobilidade entre os polos urbanos à volta de Coimbra e a cidade ainda estão mal resolvidos. Do ponto de vista do transporte coletivo, é preciso fazer mais por isso. As pessoas não se importam de ficar localizadas um pouco mais afastadas do centro da cidade se as ligações forem rápidas relativamente em conta e que tenham a qualidade de serviço esperada. Isso ainda está muito por fazer. É certo que neste momento acontece uma revolução em Coimbra da instalação do Metrobus e, digamos, são dores que é preciso ter, porque a cidade não nasceu agora, mas esta ideia de grande área metropolitana, chamemos-lhe assim, tem que ter as pessoas ligadas, nomeadamente por transporte de qualidade. É certo que os transportes têm que ser sustentáveis do ponto de vista financeiro, mas é uma análise que tem que ser feita para os principais núcleos urbanos à volta da cidade, e isso estou certo que pode atrair mais pessoas a ficar e a contribuir para essa ideia da Coimbra digital. Também já havia a ideia da Coimbra da saúde. Se Coimbra também pudesse ser da saúde e digital e da sustentabilidade e da qualidade de vida, tudo isso são adjetivos que podem fazer com que se fixem pessoas, porque na verdade o tamanho tem sido a dimensão que mais justifica as atratividades, quer para Lisboa, quer para o Porto, em detrimento de outras zonas, como por exemplo Coimbra. Estamos a caminhar para o final. Eu aproveitava também aqui a presença do professor para lhe fazer uma questão, digamos, mais da sua área de especialização e que ele levantou já um bocadinho aí há pouco, que tem a ver como é que perspectiva esta questão da nova mobilidade, as mobilidades suaves e que provavelmente sem grande erro será a maior revolução urbana no concelho de Coimbra, que se vai concretizar com o metro. Como é que efetivamente esses problemas concretos, e como falámos e bem, como falou e bem, problemas do abastecimento de água, da gestão de resíduos, da energia, da mobilidade suave, que é uma questão cada vez mais na ordem do dia, como é que esses problemas concretos, digamos, do dia-a-dia da vida das pessoas e que se repercute muito diretamente na sua qualidade de vida, podem ser resolvidos através, digamos, de ferramentas digitais e ferramentas cada vez mais smart, cada vez mais inteligentes. Relativamente à mobilidade, não há uma solução, há muitas. E, portanto, não podemos ser fundamentalistas em relação a mobilidade suave, a mobilidade elétrica, a transporte coletivo, a transporte individual. Todas contribuem para a mobilidade. O que nós temos que fazer é
propor soluções, os cidadãos perceberem que têm soluções de diversos tipos, cada uma com os seus aspectos positivos e negativos, para poderem fazer a sua mobilidade diária. Obviamente, nós temos uma concentração muito forte de mobilidade em transporte individual, porque, digamos, as soluções que estão no território, e não digo só de Coimbra, digo de Coimbra e da sua envolvente, não dão respostas nem em horários, nem frequências de passagem, nem conforto, para serem uma verdadeira alternativa ao transporte individual. Agora, as soluções de mobilidade suave, sejam elas bicicleta, seja caminhar, seja a chamada micromobilidade, que tem que ser gerida, mas que é um contributo, o transporte coletivo, todas elas são soluções que devem ser melhoradas para poder melhorar a mobilidade global. Nada disto se faz sem educação. E, portanto, é muito difícil tirar as pessoas do seu veículo individual e adotarem outra forma de mobilidade se não estiverem despertas para isso. E por isso é que normalmente há aquela dualidade do cacete e da cenoura, digamos, tem que se penalizar alguma coisa aos transportes que nós achamos que são menos interessantes para a cidade, nomeadamente transportes individuais, com ocupação de veículos muito baixa, com grandes emissões de CO2, portanto com mobilidade com base em combustíveis fósseis, e as faixas da população que podem usar modos suaves devem ser incentivadas a isso, e as condições do ambiente urbano também devem melhorar para isso, ser mais atrativo. E sendo mais atrativo, por exemplo, para caminhar, está aqui o Tomás, que fez um trabalho de licenciatura sobre a caminhabilidade das zonas envolventes das estações futuras do Metrobus, e identificámos algumas áreas que não são da zona central de Coimbra como zonas a precisar de melhoria para a caminhabilidade. Estou a falar da zona envolvente da estação Coimbra B, que enfim vai ter uma grande alteração e, portanto, estamos à espera que a mobilidade a pé possa ser em melhores condições, condições de qualidade de pavimento, condições de sombra, condições de segurança, quer de dia, quer de noite, mas também a zona do hospital, ou dos hospitais, digamos assim, em que neste momento está muito orientada para o veículo individual, velocidades elevadas, falta de segurança, zona sem sombras, e isso precisa de ser melhorado se nós quisermos que a caminhabilidade e andar a pé seja uma forma de mobilidade que contribui quer para a qualidade de vida da cidade, quer para a qualidade de vida dos cidadãos que a praticam, porque se andarem vários quilómetros ao longo de uma semana, seguramente a sua saúde vai ser melhor. E a saúde da cidade e, portanto, dos outros cidadãos também vai ser melhor. E eu penso que, efetivamente, tanto a Câmara Municipal, tanto o município como o próprio Metro Mondego, naturalmente que acolherão com grande expectativa até os próprios contributos e os trabalhos destes estudantes. Só para fecharmos mesmo, a última questão é uma questão mais específica, digamos, do mestrado. Gostaria que partilhasse connosco, no fundo, sei que trouxe os estudantes consigo, qual tem sido, no fundo, a receptividade relativamente a esta formação? Tem estado acima, aquém das expectativas? Qual tem sido o feedback que tem sido transmitido pelos estudantes? Eu acho que tem estado, em alguns aspectos, acima das expectativas, nomeadamente no que diz respeito à diversidade de formações e de pessoas que temos na sala. E isso é um valor acrescentado que nós não antecipávamos e que é absolutamente fundamental, porque permite formação interpares, isto é, e a troca de experiências que acontece e também de diferenças etárias, porque nós, por exemplo, na primeira edição, apesar dela ter sido pequena do ponto de vista numérico, tivemos pessoas que eram chefes de departamento, nomeadamente na Câmara Municipal, com uma bagagem de experiência enorme, e pessoas que nunca tinham trabalhado e que tinham acabado a licenciatura no ano anterior, e isso dá um valor acrescentado enorme à formação interpares, mas também pessoas de igual maturidade, mas de formações muito diferentes. Uma pessoa que é chefe de departamento e que tem de formação de base em engenharia não está nada desperto para as questões de saúde pública que uma médica de saúde pública pode trazer, ou que uma pessoa que trabalha na área da tecnologia ambiental pode trazer. Ou uma pessoa que é da área das tecnologias de informação, mas que se preocupa com sustentabilidade.
o cruzamento destas diferentes formas de ver o mundo fizeram toda a diferença. E, portanto, nessa dimensão, bem acima das expectativas. Bem acima das expectativas, também o recrutamento de pessoas muito diversas e que estão na vida ativa. Nós pensámos em primeira dimensão de que este mestrado seria uma oportunidade para os alunos da licenciatura prosseguirem os seus estudos, e o que vimos foi que foram uma oportunidade para pessoas que perguntaram se estes são assuntos que me interessam, são assuntos colaterais à minha área de formação e eu preciso de ir refletir e aprender mais sobre isso. E vamos. E isso foi uma coisa que nós não esperávamos que acontecesse dessa forma, pensávamos que seriam mais os alunos da licenciatura e menos desses, e não foi isso que aconteceu, felizmente. Felizmente também estamos a atrair alunos da licenciatura, mas é esta mistura que está a dar um curso acima das nossas expectativas. Muito bem. Quero agradecer então ao professor Silvino Capitão, agradecer ao ISEC e ao IPC a presença neste painel, que eu penso que foi de facto aqui uma conversa muito interessante, muita curiosidade, efetivamente, que esta nova formação tem suscitado. Estou certo que será aqui um campo de grande investigação e grande desenvolvimento para os anos mais recentes e, portanto, assim concluímos as atividades do painel da manhã. Durante a tarde voltaremos a discutir, nomeadamente, os desafios ao nível do setor das águas e também a partilha de uma experiência interessante no âmbito do município de Coimbra, que é o Coimbra City Lab, que no fundo é um laboratório vivo de experimentação in loco de soluções inovadoras com impacto na qualidade de vida das cidades. Muito obrigado pela vossa atenção. Agradeço o convite e lançava o desafio. Dia 19 de outubro temos o lançamento do Sushita, com a participação de Miguel Pinto Luz, que nos vai falar de desafios das cidades, ao mesmo tempo que vamos apresentar algumas das investigações em curso no IPC, nas 6 unidades orgânicas que participam. Muito obrigado.